A justiça está assim a um passinho de chegar ao Arthur Lira. Isso porque a Polícia Federal remeteu ao STF a Operação Overclean, aquele grande escândalo de corrupção que tem deixado Brasília de perna tremendo. Mas por que a Overclean foi para o STF? Porque a Polícia Federal encontrou citações ao nome do Elmar Nascimento, deputado federal da Bahia, grande aliado do Arthur Lira. Então, se tem Elmar envolvido, tem Arthur Lira, muito possivelmente. E o relator do caso não vai ser o Flávio Dino, que está envolvido em todo esse imbróglio das emendas, mas o Cássio Nunes. Ah, não, é bolsonarista. Mas calma lá, pessoal. Porque o judiciário foi muito pressionado ao longo desses últimos anos pelo legislativo. E agora cai no colo do judiciário um super escândalo de corrupção envolvendo o legislativo. Vocês acham que não vai haver revide? É claro que vai. O judiciário vai usar esse caso da Operação Overclean para mostrar para Hugo Mota, o futuro presidente da Câmara, o seguinte: a era Arthur Lira acabou. Não se comporte como Arthur Lira, porque Lira está a um passo de ser envolvido num super escândalo de corrupção. Coloque nos comentários se você acha que o Arthur Lira está envolvido nesse caso do Overclean ou não. A operação vai chegar até o Arthur Lira? O STF vai usar a Operação Overclean para pressionar o judiciário? Esse é o fim da era Arthur Lira no legislativo? Gostou que a operação chegou ao STF? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A Operação Overclean é aquela operação de corrupção que começou por um caso ali de desvio de emendas parlamentares ou a relação com Arthur Lira na Bahia para serviços de limpeza urbana. E se espalhou para outros estados, né? Porque o desvio de emenda por parte dos parlamentares é muito grande, ainda mais na época do orçamento secreto. A Polícia Federal remeteu a Operação Overclean para o STF. Por quê? Porque foram encontradas citações diretas ao Elmar Nascimento, deputado federal. E como que houve essa citação ao Elmar, a Polícia Federal já remeteu ao STF. Então não vai ter mais aquela história do kit robótica, que o Arthur Lira foi salvo, mas assim, aos 47 do segundo tempo, num milagre jurídico, porque ele conseguiu colocar um recurso e falou: ó, essa investigação do kit robótica não começou no STF, não foi pro STF quando eu já estava citado. E eu tenho foro privilegiado, mas da Overclean dificilmente ele vai escapar. Porque a Overclean teve uma relação, a empresa pivô disso tudo é a Alfa Pavimentações. E essa empresa tem relação ali com o irmão e com o primo do Elmar Nascimento. O primo do Elmar, o deputado federal, ele é vereador de Salvador, e quando a Polícia Federal chegou para prendê-lo, ele arremessou pelo lado de fora do apartamento pela janela uma mala cheia de recursos em espécie que o Flávio Dino citou para embargar o repasse das emendas. E agora o Overclean está no STF e caiu no colo do Cássio Nunes Marques. Vamos ver como que vai acontecer o Cássio Nunes com o Flávio Dino e todo esse imbróglio de investigação envolvendo as emendas. O lance é o seguinte: se a Operação Overclean chegou no Elmar Nascimento, tá com o Arthur Lira, pessoal. Vai pegar o Arthur Lira pelo seguinte: o grande lance, e agora nós temos que entender o motivo do orçamento ser secreto, ou apelidado de secreto, não é por conta de corrupção, porque corrupção não precisa ser secreto para ver. A corrupção é lá na ponta, com o superfaturamento da obra. Por que o orçamento era chamado de orçamento secreto? Porque você tinha a origem do recurso, que era a emenda, sei lá, vinda do Ministério da Saúde, e o destino, que é a Prefeitura de Arapiraca, por exemplo. Só que o nome do parlamentar que tirou a emenda, ou que intermediou a emenda do Ministério da Saúde para a Prefeitura de Arapiraca, não é público. Mas por que ele não vai querer ser público? Porque se for público, um parlamentar ele não vai poder destinar parte dessas emendas para outros locais, para além do seu estado. O que eu tô querendo dizer? 40% das emendas que foram bloqueadas pelo Flávio Dino iam para Alagoas. Por que 40% das emendas iam para Alagoas? Aí que está. Como o Arthur Lira ele era o dono das emendas e fazia a liberação, muito possivelmente havia um acordo. Esse tipo de acordo havia, não tô falando que o Arthur Lira fazia, mas possivelmente ele também fazia. Que acordo? Ó, você que é o deputado aí de Rondônia, eu vou passar parte das emendas para você, beleza? Beleza. E o resto dessas emendas que você, ao invés de você destinar para o seu estado, você vai destinar aqui para Alagoas. Ou para outro estado. Por isso que tem que ser secreto. Porque imagina a população de Rondônia olhando o deputado
Ao invés de mandar 100% das emendas para o seu estado que precisa de hospital, ponte, enfim, estrada, escola, tá mandando para outro estado, em parte um acordão. Isso arrebenta tudo. Ele não vai ser votado em 26. E o Omar Nascimento era muito aliado do Arthur Lira, então possivelmente repasses do Omar Nascimento iam para Alagoas desviados ou negociados, podemos dizer assim. Não tô dizendo que havia corrupção, mas eles eram desviados para Alagoas, no acordo. E aí que tá todo o problema. E por isso que o Arthur Lira vai estar junto. Se caiu o Omar, cai Lira. O Lula tá em silêncio sobre a Operação Everclean e o Josias de Souza veio lá e reclamou. Josias de Souza, nossa, ele tem uma tara por corrupção na nova Lava Jato. O Lula tá silenciado por conta dessa cleptocracia. Eles adoram essas palavras, né? Essa plutocracia, cleptocracia, não sei o que, lacracia, idioticracia. Porque o Lula não exonera o Rafael Guimarães, que é o diretor do Denox. Esse diretor do Denox que já está desde a época do Bolsonaro. Só que o Lula exonerou. O Lula exonerou o diretor do Denox. Só que dias depois, por pressões do Arthur Lira, ele foi reconduzido. Rafael Guimarães foi colocado como presidente do Denox, ou diretor do Denox, pelo Arthur Lira em 2021, por pressões. Lula tirou e depois ele voltou. Eu, sinceramente, não vejo que esse caso todo vai afetar a popularidade do Lula. Porque a população brasileira já percebeu que existe o Centrão. E a população brasileira identificou isso na época do governo Bolsonaro e sabe diferenciar. Sabe que precisa deles para ter governabilidade. O Bolsonaro ter cedido para o Centrão em 2021 educou a população brasileira. Ah, então é o caso do Centrão. Eles são os corruptos e não tem jeito de governar sem eles. E qualquer coisa falar, não, esse foi um caso que começou na época do Bolsonaro. Então não sei se vai afetar tanto assim o governo. Mas o legislativo vai. Por quê? Porque mesmo o inquérito tendo caído no colo do Cássio Nunes Marques, o judiciário tá louco para se revidar. Porque ao longo dos últimos 4 anos, o legislativo pressionou muito o executivo e também o judiciário, causando desequilíbrio nos poderes, forçando o executivo e o judiciário fazerem uma união e uma nova governabilidade, colocando quase o STF como sendo uma terceira casa legislativa, além da Câmara e do Senado. Então, quando você tem um caso de corrupção que afeta a nata do Congresso, com a União Brasil, tem Davi Alcolumbre, tem Lira, tem um monte de gente, tem o Hugo Mota também citado. É a chance do judiciário colocar o legislativo de joelhos e falar assim, agora vocês vão pagar. E se, Lira, você continuar fazendo graça, a gente prende você. Então nós vamos reequilibrar os poderes, porque agora nós temos instrumentos para pressionar vocês. E dessa forma, o STF dá um recado para o Hugo Mota, porque o Hugo Mota está citado também. Ele tem relações, ocorreram repasses para Patos, que é a cidade dele lá na Paraíba. Então tem uma relaçãozinha aí, tá próximo dele. Então o STF está falando o seguinte, a era de Arthur Lira acabou. Não queira pressionar com relação às emendas. Não querer pautar impeachment de ministro do STF. Não queira mudar prerrogativas já estabelecidas do judiciário do STF. Porque se você fizer qualquer graça, nós vamos pra cima de você. E nós temos agora o presente, o instrumento. Justamente no término do mandato do Arthur Lira, sai a Everclean para dar início a uma nova era no legislativo. Porque a era de Arthur Lira finalmente acabou.